Salve, gente! Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e hoje a gente está recebendo aqui, para nossa grata satisfação, a Marina, do MST, que, como o próprio nome indica, ela é militante do MST, mas e também é deputada estadual pelo PT do Rio de Janeiro, né? Gostaria, antes de tudo, de agradecer e muito, Mariana, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e começar pelo início, né, digamos assim, pela sua trajetória pessoal, a sua formação, a forma como o teu caminho, né, cruzou com o caminho do MST, este que é o maior movimento social da América Latina. Salve, Marcelo, salve todo mundo que está aí no Ponto de Partida das Ideias. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, viu? Uma alegria imensa sempre estar ouvindo, trocando junto com vocês. Muito obrigada. Bom, eu sou filha de camponeses sem terra, né? Uma família grande, meu pai é de família de 14 irmãos, são de Barbacena, Minas Gerais, e, você sabe, final da década de 60, início da década de 70, estava muito forte no Brasil o êxodo rural, né? Então, meus pais foram migrando, passaram um período aqui pelo Rio de Janeiro, viveram na favela do Pinto. Nós somos 7 irmãos, 4 mulheres, a minha irmã mais velha é carioca, nascida aqui na favela do Pinto, na época que passaram aqui. E foram parar no oeste do Paraná. Então, eu nasci em Cascavel, no Paraná, sempre fomos vinculados às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que tem um papel fundamental na própria Constituição do MST e na luta histórica pela reforma agrária no Brasil, não é? E sempre trabalhamos no campo, inicialmente sempre nas terras, nas grandes fazendas, mas nas terras dos outros, não é? E no meu trabalho com a igreja, com as comunidades eclesiais de base, na comunidade, ao mesmo tempo que a gente era catequizanda, era catequista, era animadora dos grupos de família, né, da organização ali, enfim, dos terços, das atividades dos grupos de família na comunidade, e fiquei muito encantada com o trabalho que as freiras, as irmãs faziam na nossa comunidade, e assim fui para um convento das irmãs catequistas franciscanas, até como uma forma também de poder estudar, de sair do trabalho de boia fria, né, que também trabalhava, inclusive, quando criança. E no convento conheci, então, o MST, quando fui celebrar uma missa no domingo com o padre, o nosso pároco me convidou para ir celebrar a missa lá numa comunidade, num acampamento do MST. Passamos o dia lá, não é? Então tomei conhecimento, fiquei conhecendo na prática como é que era a organização do movimento daquelas famílias naquele acampamento, naquele domingo, né? Desde a organização dos grupos de família que se reuniam no domingo de manhã para avaliação, para planejamento da próxima, depois um grupo de juventude, muitos jovens, muito alegres, com muita animação, muito violão, muita música, e muitas músicas que eu conhecia, que eram da minha comunidade, né? Então, muitas famílias também vinham das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, vinham organizadas pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais, então muitas músicas me eram familiares. E a juventude super organizada no sentido de construir a escola básica, a escola primária para as crianças do acampamento, se organizando para cobrar do prefeito para que colocasse um ônibus para que pudesse ir às noites todas, né, buscar e levar a juventude para ir à cidade para estudar o ginásio à época. Desculpa. E no final do dia, uma missa campal imensa, muito participativa,
linda, assim, né, em que a simbologia de tudo, da vida, do acampamento, da produção, da organização, vinha também como elementos, tanto para o ofertório, né, desde os instrumentos de trabalho, como a semeadeira, plantadeira, a foice, o facão e assim por diante. E, Marcelo, no momento da comunhão, né, que é o momento da celebração, da partilha principal da missa, imagino que nem todos conheçam o ritual da missa, mas isso é importante, né, momento assim que é da partilha. Naquele momento, o padre benzeu os pães que vieram no ofertório que havia sido feito pelas mulheres do acampamento, assado nos grandes fornos de barro que elas mesmas fizeram, né? E aquele momento da partilha foi uma beliscada no pão, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Então, assim, aquele pão abençoado, né, fruto do trabalho, daquela luta, em forma ali de partilha, de comunhão mesmo, né? Então, fiquei muito tocada, e naquele dia, na hora de ir embora no portão, falei, padre, não vou voltar para o convento, porque o que eu quero lá está aqui. Era como assim, que eu descobri ali o projeto que eu tinha, me reconheci, né, como uma sem terra também. Então, desde esse dia, Marcelo, dos meus 13 para 14 anos, é que eu faço parte do MST, faço parte como militante, como construtora também do movimento, isso foi no final da década de 80, né? Então, faço parte das lutas pela terra, pela reforma agrária, pelo combate às desigualdades sociais. Eu acho que a realização da reforma agrária, a conquista da terra a partir da organização dos assentamentos no Brasil, é uma forma concreta de diminuição da desigualdade social que nós vivemos, uma vez que o Brasil, segundo o último censo agropecuário feito em 2017 pelo IBGE, no Brasil, 1% tem 46% das terras, ou seja, 1% tem praticamente a metade do Brasil. E esse 1% é, sem dúvidas, responsável por tanta fome, por tanta miséria, por tanta desigualdade social que nós temos no país. Então, a luta concreta pela reforma agrária é uma luta também pela justiça social, pelo combate às desigualdades que nós vivemos nesse país. E no MST, nesses anos, eu pude estudar, então sou graduada em Serviço Social pela UFRJ, Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, tenho um mestrado em Geografia com a Unesp, numa parceria com a nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, que é a nossa base organizadora, né, da formação política e ideológica, da construção, né, de muitas escolas nos estados, e é um espaço também para além da formação política e ideológica. A nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, ela se transformou também num espaço de irradiação da política organizativa dos movimentos sociais do campo, a partir da via campesina, mas é também um espaço de organização dos movimentos sociais e políticos urbanos do Brasil, da América Latina e do mundo, porque desde ali há escolas internacionais que se irradiam também na construção para outros países. Então, digamos, minha história, eu sempre brinco que o MST me formou, né, formou esta mulher, esse ser político que eu sou hoje, mas eu também contribuí na formação do MST, também me considero uma parteira, né, no sentido da construção das lutas políticas do MST, historicamente, no Brasil e aqui no estado do Rio de Janeiro. Sim, Marina, me diga uma coisa, a reforma agrária, obviamente, é uma das demandas mais sensíveis do povo brasileiro desde sempre, não é? Da luta pela terra e tudo mais que acompanha esse importante conjunto de mobilizações. Mas a gente olhando bem, a gente vê que hoje existe uma diferença, né, entre a demanda histórica pela reforma agrária
dos contornos que ela adquire hoje em dia, né? O MST propõe uma atualização, digamos assim, dessa luta histórica, né? Que atualização é essa? Como é que vocês explicariam isso? Eu acho que isso parte muito dessa visão de que a reforma agrária no Brasil, ela é uma política pública constitucional, porque ela é prevista na Constituição Federal, quando a Constituição garante que a terra deve ter uma função social. E a terra que não cumpre a sua função social deve ser destinada para a reforma agrária. Num país que é o que mais concentra terra no mundo, né? E agora, com o avanço daquilo que eu chamo o agro dos negócios, que quer transformar tudo apenas em lucro para poucos no Brasil, que é, para além da concentração da terra, a concentração do conjunto dos bens da natureza, né? A terra, a água, a semente, a biodiversidade como um todo. Então, esse 1% que concentra a terra no Brasil é muito concentrador de poder também, não é? Então, por isso o MST, e a partir das lutas, das milhares de ocupações de terra que tem feito, e das conquistas de assentamentos que tem feito nesses anos, para além da organização da produção como um todo, o MST acredita que nós temos que lutar por um projeto de reforma agrária popular. Nesse projeto de reforma agrária popular, ele não está contemplado apenas a distribuição da terra, mas um projeto que contemple as várias necessidades que o nosso povo tem do campo, da periferia do campo, mas também da periferia da cidade, porque a democratização da terra, ela é um elemento principal de combate à fome, de combate à miséria, de combate às desigualdades principais que nós temos no Brasil. Então, o MST incorporou, nesse último período, o que nós chamamos do projeto de reforma agrária popular, várias bandeiras importantes da classe trabalhadora brasileira e da natureza, né? Olhando também para esse avanço da crise climática que nós estamos vivendo no mundo, né, que a gente vive desde os nossos territórios aqui no Brasil, mas também no mundo hoje. O MST, então, contempla a questão da democratização da terra, da organização dos assentamentos, do cumprimento da função social da terra, principalmente a partir da produção de alimentos, mas da produção de alimentos saudáveis, sobretudo. Então, aqui entra um elemento super importante que dialoga também com essa questão da construção da justiça climática no Brasil, que é a construção de uma matriz tecnológica de produção que seja baseado na agroecologia, ou seja, de você ter uma produção de alimentos, prioritariamente, mas que essa produção de alimentos seja de forma saudável, para que os alimentos produzidos no campo, na agricultura familiar, nas áreas da reforma agrária, nos assentamentos, nos quilombos, nas áreas indígenas, enfim, esses alimentos possam chegar na mesa dos trabalhadores também da cidade. Ai, perdão. Que esses alimentos possam chegar na mesa dos trabalhadores da cidade também, mas de forma saudável. Que esses alimentos possam levar saúde, não só para quem vive, trabalha, produz alimentos no campo, mas para os principais consumidores, para os pobres, para quem mora nas favelas, né, que recebam um alimento saudável. E também a natureza, ou seja, de você fazer uma produção saudável que integre as pessoas, os homens e as mulheres do campo, mas também a saúde da natureza. Então, eu acho que esse tema da justiça climática, ele é ingressada na pauta da reforma agrária popular como uma bandeira também do conjunto da população brasileira. Exatamente. Marina, me diga uma coisa, o MST
é um movimento de social autônomo, né? Mas de um tempo para cá, a gente observa que ele se aproximou da luta institucional também, né? Como é que faz esse equilíbrio? Como é que vocês veem a possibilidade de fazer esse equilíbrio entre luta institucional e luta social, né? Sem que o movimento, obviamente, perca as suas características de autonomia? Sim, eu acho que esse é um desafio que o MST vem construindo no último período. Eu acho que, primeiro, o MST se sentiu convocado, né, a dar essa contribuição para a sociedade, que, para além de continuar fazendo a luta pela terra, a luta pela reforma agrária no campo, de incorporar, junto com a classe trabalhadora brasileira, a luta pelo fortalecimento da democracia no Brasil e da nossa luta pela soberania nacional. Uma vez que você pegar, principalmente nos últimos anos do Brasil, aí, e demarcando 2016 com o golpe, na verdade, que leva ao impeachment da presidenta Dilma, há uma ascensão também de um programa no Brasil antidemocrático, né? Há um crescimento das forças mais reacionárias, levando, desde o estado do Rio de Janeiro ao Brasil todo, né? Levando a esse projeto, uma ascensão de um projeto mais fascista, né? Totalmente antidemocrático, anti-soberania no nosso país. Então, o MST se coloca também como um desafio de fortalecer, junto com o conjunto das lutas da classe trabalhadora, esse processo de fortalecimento das bases da democracia e levando para a institucionalidade um pouco daquilo que nós fazemos das lutas, das bandeiras que defendemos, da organização dos territórios, da luta pela reforma agrária, o desafio da gente levar também para a institucionalidade. Então, nesse sentido, é muito importante para o MST atuar no sentido de fortalecer o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, ou os partidos de esquerda, nesse sentido. É importante a gente fortalecer a nossa representação popular, né? Você pegar nas assembleias legislativas, a exemplo da nossa LERJ, né, aqui no Rio de Janeiro, nos últimos anos, ou nessa última legislatura, um avanço muito grande das forças mais reacionárias, né? Mais antidemocráticas. Então, é importantíssimo a gente manter essa representação da luta social, da luta popular, de estar ali como mulher, né? A gente brinca assim, na importância de estar na LERJ com todas as suas características, como a primeira mulher sem terra, né, ocupando uma cadeira. Então, nesse sentido, da gente também fazer, na disputa institucional, a disputa das bandeiras de lutas mais importantes que nós fazemos, não só da luta pela democratização da terra a partir da realização da reforma agrária, do fortalecimento da agricultura familiar, principalmente a partir do fortalecimento da produção de alimentos saudáveis, da organização, da solidariedade, que é um princípio que nós temos no movimento social, mas na institucionalidade agora fortalecendo as cozinhas solidárias como uma ferramenta também de organização popular e de combate à fome, né, principalmente nas comunidades mais periféricas do campo, da cidade, nas favelas, e fortalecendo com isso a organização das mulheres, né, que são as principais responsáveis que estão lá na ponta do combate à fome, na organização das cozinhas solidárias nas favelas. Então, vejo assim que essa entrada e a construção desse desafio do MST na institucionalidade é, sobretudo, para a gente garantir essa representação popular, é a gente fortalecer as bandeiras de lutas da classe trabalhadora, principalmente
das mulheres e da juventude preta, da juventude pobre, da juventude que vive literalmente massacres nesse estado do Rio de Janeiro no último período, né? E também a gente defender e construir projetos, para além de projetos legislativos, né, que eles também são importantes, tem que ser a nossa disputa principal nesses espaços, mas da gente construir projetos políticos com a classe trabalhadora e em defesa da natureza. Então, acho que o MST tem avançado nessa experiência, digamos assim, de levar, né, para a institucionalidade a partir das câmaras municipais. Aqui no Rio de Janeiro, nós elegemos a Maíra do MST, né, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em Paraty, contribuímos na eleição de um caiçara, né, o Vaguinho de São Gonçalo, que hoje é o presidente da Câmara Municipal de Paraty, e com isso vamos fortalecendo nos municípios, a nível de estado, com essa representação também a nível federal. Imagina o desafio também que nós temos, em especial para esse ano, que nós estamos vivendo esse momento político, eleitoral, que é de disputa da democracia, que é importante a gente fortalecer a democracia, mas muito importante também a gente ampliar nossas bancadas, tanto na LERJ como no Congresso Nacional, porque nós precisamos romper com essa ideia de Congresso inimigo do povo, porque o que nós temos hoje é isso, né? O Congresso inimigo do povo. Então, precisamos avançar para um Congresso democrático, para um Congresso mais popular, para um Congresso que tenha essa representação de parlamentares que tenham a cara do povo, mas que assumam, sobretudo, as bandeiras de lutas populares do nosso povo brasileiro e fluminense. Certamente, Marina. Foi interessante você já começar a abordar essa questão aqui da LERJ, né? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é um ecossistema particularmente insalubre, para dizer o mínimo, né? Além da representação, digamos assim, das classes dominantes, né? Geralmente sempre, né, com interesses particularistas, né, sobre debate público, a gente também está ali, tem bolsonaristas, tem até franjas do crime organizado, né? A gente não isso está no noticiário, a gente sabe. Como é que é a convivência ali do dia a dia de uma sem terra nesse ambiente tão hostil? Você me contou, eu vi, né, você contando da sua chegada à Assembleia Legislativa, eu achei muito interessante, né? Como é que chegar ali num espaço tão hostil? Conta aí pra gente. Não, acho que você tem toda a razão. A LERJ tem decepcionado muito, né, como representante, como Casa do Povo Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e acho que nesse último período, né, principalmente do final do ano, dezembro para cá, tem sido mais do que um ambiente insalubre, porque daí nós temos 3 deputados estaduais que estão presos e 10, né, que a partir desse processo que a Polícia Federal tem feito junto com o Ministério Público, 10 parlamentares estaduais envolvidos aí em altos esquemas de corrupção, né, com crime organizado e etc. Então, isso realmente é muito difícil para nós, mas nós temos avançado nesse sentido de demarcar o nosso espaço como representação das lutas sociais e populares também nesse espaço institucional que é a Assembleia Legislativa. E o MST já antevendo como seria difícil a nossa entrada ali, né, para fazer nosso processo de atuação dentro da LERJ, no dia da posse, né, da Assembleia, dia 1º de fevereiro de 2023, o MST organizou uma cesta de alimentos, fruto dos nossos produtos, dos assentamentos, enfim, né,
uma cesta para cada um dos deputados e deputadas. Então, foi para todos os parlamentares, junto com uma cartinha minha, me apresentando, né? Eu sou Marina do MST, os produtos que vocês estão recebendo é fruto da minha luta, do movimento ao qual eu pertenço, do MST, que é hoje reconhecido como o movimento que mais produz o arroz orgânico na América Latina, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Apresentando a nossa loja também, o Armazém do Campo, dizendo que cada parlamentar, se gostasse daqueles produtos, pudessem também comprar outros produtos ali, se quisesse, podia acessar o nosso site, né, que o pessoal faria a entrega e tal. E isso realmente foi uma entrada diferente, digamos assim, uma posse diferenciada que eu tive na Alerj, porque realmente todos os parlamentares de todos os segmentos, né, pôde me conhecer, puderam saber da minha história, souberam também que era a minha primeira vez que eu estava entrando nesse espaço da institucionalidade, mas saber também do meu compromisso e pelo qual eu estava sendo eleita como um reconhecimento, digamos, da sociedade fluminense, a esses projetos, a essas lutas, e vejo também que esse reconhecimento da sociedade fluminense ao me eleger foi um reconhecimento à importância que tem as lutas que o MST faz e um reconhecimento do que a luta pela reforma agrária, pelo combate à fome, pela segurança e soberania alimentar, pela justiça climática, não podem ser bandeiras de luta só do MST ou só dos movimentos que fazem essa luta no campo, mas é do conjunto da sociedade, que é do conjunto não só do parlamento, mas também do conjunto da sociedade fluminense. E eu acho que isso ajudou muito, né, a popularizar essa luta do MST, essas bandeiras que nós temos, a levar também pela institucionalidade e conquistar um certo respeito, digamos assim, por todos os parlamentares da Alerj. E, em seguida, Marcelo, ali no início de maio, nós fizemos um café da reforma agrária para os trabalhadores e trabalhadoras da Alerj. Não para quem é assessor de gabinete, mas para os terceirizados, né? Para todo mundo que trabalha de assessorista, na limpeza, na segurança e tal. E foi assim um processo muito lindo também de como o alimento, como a alimentação saudável, como a partilha entre aqueles que produzem os alimentos frente àqueles que trabalham também, vivem nas cidades, simbólica e importante, né? Nosso pessoal do assentamento que produz vieram oferecer aquele café da manhã para todos os trabalhadores da Alerj, e isso foi um momento também muito lindo de acolhida, de celebração e de reconhecimento entre os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Então, isso foi muito incrível. Bacana mesmo. Marina, a gente começa a bater papo, quando vê já está chegando no final. A conversa está ótima, mas acho que a gente não pode terminar sem falar como é que vocês veem essa eleição que o Brasil vai atravessar nos próximos meses, principalmente, obviamente, não só a questão nacional, né, a questão da presidência, do quarto mandato do presidente Lula, que eu acho que é decisivo na luta contra o neofascismo, mas também a necessidade, como você já começou a esboçar, de eleger bancadas progressistas, né? Como é que o MST vê essa luta que me parece tão decisiva, tão necessária à preservação da democracia e da soberania do país? Então, eu acho que esse é um momento importantíssimo para o conjunto da população brasileira e internacional, essa disputa das eleições no Brasil nesse ano. E vejo que tem 3 temas principais, Marcelo, que dialogam com o Estado do Rio de Janeiro e com o Brasil, que é o fim da jornada 6x1 e a construção da jornada 5x2,
a regularização das big techs, pensando no papel que a internet, que a inteligência artificial vai ter na disputa democrática esse ano no Brasil, e a bandeira de luta pela vida das mulheres, ou seja, pelo fim de todas as violências, pelo fim do feminicídio, pela vida das mulheres. Essas 3 bandeiras não podem estar desassociadas do processo político eleitoral que nós vivemos nesse ano, né? E, por fim, acho que tem que ser um desafio nosso, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, se envolver de corpo e alma nessa disputa eleitoral, na garantia do voto, mas principalmente de ganhar mentes e corações para a reeleição do presidente Lula, para a eleição da nossa pré-candidata ainda, né, ao Senado aqui do Rio de Janeiro, a Benedita da Silva, e para a gente ampliar a nossa bancada que tenha esse diálogo na Alerj e no Congresso Nacional. Então, eu espero que esse ano, a exemplo do que o MST vem fazendo no Brasil como um projeto de esperança, como um projeto de construção, de fato, de fortalecimento da democracia e da soberania no país, que a gente possa estar junto para fortalecer a classe trabalhadora, principalmente as mulheres, os jovens, e a recuperação da natureza como uma forma também da gente construir um projeto popular, institucional e solidário para o conjunto da população, para que a gente possa combater essa desigualdade e ter uma sociedade com mais fraternidade e igualdade para todas as pessoas. Maravilha, Marina. Mais uma vez, muito obrigado, viu, por aceitar aqui o nosso convite, por participar aqui dessa entrevista. Agradeço muito, viu? Obrigado, Marcelo. Obrigada a todos que constroem no dia a dia esse programa tão importante, né, para todos nós. E espero que a gente esteja junto aí na construção de todos esses desafios e na luta social e popular dentro da institucionalidade. Grande abraço e muito obrigada. Certamente. Como diz o samba, na luta a gente se vê, certamente. Isso aí. Vamos chegando ao fim agora, né? Como sempre faço, peço que quem gostou curta, quem curtiu se inscreva no canal e quem se inscreveu chame os amigos para conhecer nosso trabalho. Até a próxima!